Era uma vez uma formiga. Ela passeava pela velocidade da sua casa, mas ela falou: devo passar rápido aqui, mas agora O que é isso? Um jardim verde? Mas deixa eu ver que tem um jardim verde com tantas coisinhas, mas eu preciso chegar no formigueiro, disse a formiga. Um dia ela viu tudinho, mas um dia eu vi uns olhos de rosa e vi uma pequena flor ali do jardim do Éden. A formiga achou uma flor e falou, uma flor rosa, e a flor falou: olá, formiga, tudo bem com você? Como que vocês estão? Eu quero dizer, onde é o seu formigueiro? Disse a flor falando: a minha casa é lá dentro da terra. Falou a formiga falando que tá vendo. A flor estava falando pelo assunto, mas a formiga queria que onde a flor tenha casa. Mas ela falou o assunto que caía das águas dessa flor. A flor falou: eu gosto de água para eu beber, mas eu coloco muita água ali. Mas a flor jogou muita água e viu que a flor falou: viu? Todas as flores que bebam água e ficam crescendo. E por isso que eu dei nesse exemplo. Viu, formiga? Disse a flor falando para a formiga. A flor disse tchau para a formiga e a formiga quis voltar para o formigueiro. Mas ela foi e a formiga aprendeu que toda vez eles iriam falar com as pessoas. A formiga aprendeu que toda vez iriam falar com as pessoas, elas iriam fazer desse assunto. E ela dormiu felizes para sempre. E agora ela dormiu feliz para sempre, com muita chuva caindo. O gatinho chamado Toby ficou doente com gripe e começou a espirrar e espirrar. Leti, eu não aguento espirrar. Eu queria dormir. Leti. O urso não tá conseguindo dormir por causa do barulho. E ele acordou e disse: não consigo dormir? Que barulho é esse? Será que os homens estão atacando? Vou ter que chamar os outros animais. E o urso chamou os outros animais que chamam. Os outros animais que chamam: beija-flor, coelho, hipopótamo. Mas falou com os animais e vê o que está acontecendo aqui. Os animais chegaram e o coelho falou: ô gato, eu pensei que os homens estão atacando. Pensamos que só pode ser você, disse o coelho assustado. Me desculpa, amigos.
querer controlar meus espirros, mas eu não consigo parar de espirrar, disse o gato. Mas o beija-flor falou, e o beija-flor falou: certamente eu vou ter que chamar o cachorro contra o remédio. Vou buscá-lo. O cachorro foi buscar um remédio. E agora o gato bebeu o remédio e falaram pros amigos. Me diz: obrigado, amigos. Vocês me botaram para melhorar. Obrigado. Pode ir na cama, disse o gato. O dia os animais foram para a cama deles. E agora o gatinho ficou muito melhor. Mas ele deitou e agora ficou dormindo felizes para sempre. Era uma vez um peixinho. O peixe estava nadando muito bem, brincando na meia-noite. Mas o peixe falou: devo nadar rápido, mas eu queria ir para casa o mais rápido possível. Mas agora eu tenho que sentar. Como eu estou cansado, eu prefiro ir para casa sentar, disse o peixe. Um dia o peixe ficou sentado, mas eu vi uns olhos bem grandes e o tá bem marrom e vi um grande urso querendo pegar seu peixe. E o peixe, então o peixe gritou: ah! Então o urso falou: vou te pegar você, peixe, e comer na minha própria boca. Disse o urso. Não, urso, por favor, não me come. Não me come, por favor. Eu sou o mais pequenininho aí. Disse o peixe com medo. Come o grama que é muito saborosa do que eu. Disse o peixe falando. Então o urso foi lá pegar uma grama. E agora... E agora pegou uma grama e não tá conseguindo pegar uma grama. E o urso falou: ai, que grama rápido! Essa grama tá querendo fugir de mim, mas eu vou comer ela. O urso pegou muitas vezes a grama e a grama fugiu próximo da grama. Enquanto o peixe está observando o urso pegando a grama, Enquanto o peixe está observando o urso fazendo isso, o peixe foi lá nadar e foi para casa. E o peixe foi lá dormir. Na cama dele. E ele fez. O peixe aprendeu que toda vez iria para a água, não pode falar com os estranhos. E o peixe dormiu felizes para sempre. Era uma vez uma borboleta. Ela estava voando, mas ela falou uma coisa. Ai, meu Deus. Ai, olha uma flor bem bonita. Acho que eu vou ter que sentar nela, disse a borboleta. A borboleta está voando, mas agora ela nem achou uma flor. E falou a borboleta.
falou a borboleta muito preocupada. A borboleta começou a procurar a flor, mas ela procurou todos os lugares. Minha bem. Cadê minha flor? Cadê minha flor? Eu não sei onde tá. Ela estava bem aqui, mas agora quando eu cheguei eu perdi ela, falou a borboleta perdida. A borboleta ficou com muito problema com os seus olhos. E a borboleta começou a chorar. E ela ficou muito triste por causa que a flor dela ficou perdida. Mas a borboleta achou com seus olhos e viu um beija-flor beijando a flor. E ela encontrou uma flor. E disse a borboleta: Oba! Eu achei a flor. Minha florzinha casinha. Eu vou ter que chamar o passarinho, disse a borboleta. A borboleta pediu o favor para o beija-flor sair da casa dela. E ela foi lá deitar. Na flor. E ela deitou na pétala da flor e foi deitar. Ela dormiu felizes para sempre. A borboleta aprendeu que toda vez não iria se perder. E ela dormiu felizes para sempre. E agora, era uma vez 2 coelhos. Eles são irmãos. O nome deles são aquele azul chamado lebre era muito maior e pula mais alto. E aquela rosa chamado do coelho, que sempre pulava mais altinho. Mas agora o lebre falou: Ô coelho, você pula mais alto do que eu. Vê se você era mais alto do você. E o coelho falou: mas agora eu sei pular mais altinho do que você. Mas agora você é mais pulo de alto, né? Disse a coelho. Então o lebre falou: coelha, mas eu sei pular do que você. Vê se você ganha comigo. Ou vai ver. Então o coelho, chamado lebre, foi lá para o caminho e falou: Vem passear comigo, coelha. Vem, que eu gosto de você. Vem, coelho. Então o coelho foi passar pra lá e pra cá. E continuou brincando. Adoro brincar! Mas o coelho continuava a brincar. Então ele desequilibrou e caiu. E desequilibrou. E agora o coelho falou e caiu. Socorro! Eu caí! Ô coelho, me ajude! Falou o lebre. Então o coelho falou: Pode deixar que eu salvo o lebre. Agora peguei! Me ajuda! Então o coelho estava bem salvo. E o coelho falou, e o lebre falou: Muito obrigado por me salvar, coelho. Você é muito forte. Falou com o lebre feliz. De
nada. Você é o meu engraçadinho, não sabe? Disse o coelho bem salvinho. Enquanto os coelhos ficaram bem salvinhos, continuaram a deitar e vão deitar descansando. E agora eles dormiram agora. Eles aprenderam que toda vez viram, temos que agradecer o amigo. Era uma vez um urso negro chamado Anibal. Ele fica dormindo por muitas noites, mas só que ele só acordava. Ele só acordava quando o dia de acordar cedo. Mas ele não entendeu que o sol tá aqui. E ele continuou dormindo. E ele continuava dormindo, mas só que alguém veio. O coelho veio ver o urso. E o coelho falou que o urso estava dormindo. E falou: que urso dorminhoco? Ele dorme e até 2 noites. Acho que eu vou ter que sair. Então o coelho saía e o urso ficou dormindo demais. Até que barulho. E o urso acordou repetindo e estava repetindo: oh, que barulho é esse? O que está acontecendo aqui? Ah, só foi a imaginação. E o urso ficou dormindo e não viu preciosamente. E o urso acordou de noite e de tarde e falou: urso, acho que eu preciso quero brincar. Eu vou ter que pegar meus brinquedos para brincar, disse o urso. Mas o urso achou que os animais estavam dormindo e ele não conseguiu brincar. Então o urso estava chorando porque ele acordou mais tarde. Mas ele aprendeu uma lição, que toda vez tem que dormir, tem que acordar bem cedo. Mas agora ele decidiu dormir. E quando o sol chegar, ele acorda. E então ele decidiu dormir repousando um pouquinho. Mas alguns minutos depois, o urso ficou dormindo e o sol chegou. E ele acordou cedo. E agora o urso chamou todo mundo para brincar. Os animais que chamam: hipopótamo, gato, coelho, borboleta. E eles continuaram brincando. O urso aprendeu que toda vez ele ia dormir, quando o sol chegar, tem que acordar cedo. E vivem felizes para sempre. Fim.